Bonoff, você acredita que essa pressão feita aí pela categoria dos auditores fiscais vai surtir algum efeito em termos de reajuste dentro do governo federal em 2022 ou quem sabe aí até nessa última semana final de 2021? Agora, o grande problema é que isso coloca o governo numa sinuca de bico, porque se ele der esse reajuste para os auditores fiscais, outras categorias vão vir e vão cobrar o mesmo. Mariana, o presidente Jair Bolsonaro ele tem essa tendência à autossabotagem, né? Estava aqui assistindo a matéria e me perguntando por que presidente Jair Bolsonaro, no final do ano, essa inclusão aí no orçamento para causar toda essa celeuma que vai com certeza impactar aí pelo menos os primeiros meses do ano que vem. Imagino que outras categorias de servidores vão mostrar insatisfação, daí a greve, né, é um passo muito pequeno. A gente já está vendo os funcionários da Receita Federal. Eu estava aqui pesquisando também, enquanto era exibida a matéria, Mariana, um auditor fiscal da Receita Federal no Brasil, o salário inicial dele é de R$21 mil. Então é muito dinheiro. Para mim é uma greve extrema, é só política, né? Só se explica pelo lado político. Não existe nada aí não existe nenhuma injustiça. Os auditores da Receita Federal não estão passando fome, eles têm um salário muito bom. O Brasil vive uma crise aí pós-pandemia. A gente pode falar pós-pandemia porque a pandemia não exatamente acabou, mas acabou ali, já passou do pico pelo menos. A gente vive uma crise, vive um momento bastante difícil mundialmente. Eu acredito que essa greve da Receita Federal, dos servidores da Receita Federal é absolutamente oportunista, e a palavra para explicar essa greve, na verdade, é inveja, né? Eu discordo muito mesmo desse lobby feito pelo presidente para conceder aumento a uma categoria. Depois ele nega, né? Ele diz que não está comprometido com apenas uma categoria, mas aí não faz o menor sentido mesmo. Por que ele faria lobby para 1,9 bilhão apenas de aumento nos servidores e não se comprometeria com uma categoria? Porque, até nas palavras do próprio presidente, se esse dinheiro fosse distribuído a todos os servidores, daria ali 60 centavos de aumento para todos os servidores. Então não faz o menor sentido isso. Agora, realmente, eu não consigo entender essa tendência à autossabotagem do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, Mariana. Bom, aí, Paulo, a gente estava comentando no bloco anterior sobre a reprovação do governo Jair Bolsonaro e o quanto ela está atrelada a forma como a economia se comporta aqui no Brasil, né? E aí nós temos, então, nessa reportagem que a Yasmin trouxe para a gente, esses funcionários da Receita Federal, eles falam, então, que essa paralisação não vai atingir as aduanas, ou seja, os passageiros não serão diretamente impactados, mas que vai haver, sim, um ritmo reduzido de atividades e isso vai impactar diretamente as importações e exportações. Nós sabemos que o nosso agronegócio, por exemplo, depende diretamente dessas importações com relação a insumos. E aí, Paulo Pozonoff, qual é a perspectiva para 2022? Como essa greve resvala nessa aprovação do governo? Mariana, a questão é saber como o governo vai lidar agora com essa greve, né? Realmente eu, assim, fico bastante preocupado. A gente está tentando recuperar a economia e os servidores da Receita Federal estão aí, como eu disse no comentário anterior, pensando apenas no próprio umbigo, não conseguem pensar no Brasil como um todo, como isso prejudicaria agora a economia do Brasil, né? E é uma categoria, todo mundo gosta de falar, que pensa muito nos mais pobres, os sindicatos, né? Gostam de vir com esse discurso de que pensam nos mais pobres. Enfim, a greve de uma categoria extremamente privilegiada. Eu vou repetir aqui que o salário inicial de um auditor da Receita Federal é de R$21 mil. Isso acaba impactando e acaba prejudicando 200 milhões de brasileiros. Só resta esperar que o governo consiga, de alguma forma, agir rápido para debelar aí essa insatisfação, não só da Receita Federal, mas de todos os servidores federais. E só resta esperar também que os funcionários da Receita Federal percebam o grande mal que eles podem causar para o país. Paulo, você acredita que essa paralisação pode acabar contaminando outros setores do funcionalismo público?
Sim, Mariana, acredito sim. Infelizmente, os funcionários públicos, principalmente esses que são os mais privilegiados, os que têm os salários mais altos, eles não são muito conhecidos por se preocupar aí com a coletividade, né? A gente sabe até na prestação de serviços, a gente sabe que eles não estão muito preocupados com isso. Então, eu imagino que essa greve dos servidores da Receita Federal podem sim contaminar outras categorias, infelizmente, e novamente aqui eu insisto numa estratégia desastrada, não tem outra palavra, do presidente da República de reservar esse dinheiro no orçamento todo, né? O orçamento é trilionário, não é muito dinheiro de fato, mas o gesto, né? O simbolismo, esse privilégio novamente por parte aí, no caso do Executivo, foi um grande desastre, mais um gesto de autossabotagem do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem.